E no verso 4 diz que um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. O cara tinha 2,90 metros de altura. Quase 3 metros de altura. Nossa. Segundo alguns estudiosos, o peso da sua espada, da sua lança, era em algo de 70, 80 quilos. Seu escudo, meu Deus, seu capacete cabia 4 cabecinhas de cearense. Irmãos, ele gritava diante das tropas de Israel e amaldiçoava constantemente. No verso 10 ele disse: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos, com medo, apavorados. No verso 12, um improvável entra no cenário da história e diz que Davi, filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá, do qual descenderia o nosso Machia, se levanta. Seus irmãos estavam na guerra, a gente está passeando, né? Mas no 14 diz que Davi era o caçula. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde, tomando posição e amaldiçoando. Se nós continuássemos a história, nós iríamos ver que o pai de Davi, Jessé, um idoso de 80 e poucos anos, pede a Davi para levar comida para os seus irmãos. Tem detalhes na Bíblia que você tem que ter cuidado em ler, não passe despercebido. No verso 20, olha só o que diz: levantando-se de madrugada. Dizem que de madrugada a fila é menor. Dizem que de madrugada a fila é menor. E eu sou testemunha disso. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. E aí eu sento o cacete, quero que seja alardeado em todos os cantos. Por isso nós levantamos e vamos continuar levantando pastores. Porque o que Deus tem para fazer não é para poucos, é para muitos. Torça a venta, me desculpa a expressão chula, e morda o rabo quem achar ruim. Tô nem aí. Porque tem imbecis que ainda ventilam. Oxi, pode levantar pastor e ser marido? É mole? É mole um negócio desse? Oxi, pode levantar? Não, mas aquela. Morda a venta também. Um pastor de verdade, ele cuida bem das suas ovelhas. Ele nunca as deixa sozinho. A gente vai passear, tá? O camarada continua amaldiçoando Golias. O rei faz uma promessa de quem destruí-lo vai casar com a sua filha, vai receber recursos financeiros. Algo começa a acontecer no coração do improvável. Preste atenção, olhe para mim agora. Não foque mais nada a não ser aqui nos meus olhos. O diabo não pode ler a sua mente.
Cuidado com as palavras que você evidencia. Porque segundo as escrituras, né? Porque eu tenho várias Bíblias, segundo as Bíblias que eu tenho, elas são como pássaros. Uma vez que você libera, elas voam. E cuidado com o que você diz, cuidado com o que você fala. Porque onde pousar esses pássaros, você vai ver o que vai acontecer. Às vezes sujeira, fezes demais. Cuidado com o que você libera da sua boca. Estou tendo tanto cuidado nesses dias. Eu imagino Davi criando uma expectativa, um moleque de 14, 15 anos, não sei, ruivozinho, magrinho, rejeitado pelo pai, pelos irmãos, porque tem uma história que eu não quero entrar no mérito. Mas possivelmente ele era um filho bastardo. E Davi começa a perguntar: o que vai acontecer com alguém? O que vai acontecer? Preste atenção. O diabo, o inimigo da sua alma, ele vai chegar perto de você e de mim, vai fazer assim, ó, de novo. Quando ele não sentir cheiro de carne, se prepare, porque ele vai se levantar contra você. Está dando para pegar a visão? Que até então todo mundo só cheirava churrasco. Um dia mesmo, não estou preocupado com esse, não estou preocupado com esse. Agora aquele pequenininho, aquele ruivozinho, aquela criatura ali, está cheirando, eu não consigo. Pelo contrário, o que ele está falando? Olha o que ele está dizendo. Eu imagino, como diz, né, os emanuentes anjos. Eu imagino o capiroto olhando para cima, olhando para baixo, olhando para cima, aquele vai e vem de anjo. Eu imagino o capeta desesperado, falando: rapaz, está formando uma tropa aqui, então alguma coisa vai acontecer. Os caras estão vindo para confrontar os demônios que eu levantei com Golias. Então tem alguma coisa acontecendo, e é aquele baixinho. É por isso que muitas vezes na tua casa a guerra se levanta. Porque você está começando a não ter cheiro de carne. E isso preocupa o diabo. E ele vai gerar situações para te irritar, como ele irritou Ana, para que você cheire a carne. E toda vez que você cheira a carne, você desce um degrau. Mas toda vez que você não tem cheiro de carne, você sobe um degrau. Olha para o irmão e diz: entendi. Não vou cheirar a carne. Pegou a visão já? Está começando a pegar? E o diabo desesperado. Teve um demônio que ficou endemoniado. Caiu no chão lá. Não tem alguma coisa que vai acontecer. E vai acontecer mesmo. O que a gente faz? Vamos fazer o seguinte: vamos tentar baixar a moral dele. Que é isso que o diabo vai fazer quando você começar a ser levantado por Deus. Ele vai baixar a tua moral. Ele muitas vezes vai levantar alguém da sua casa, vai olhar nos teus olhos, dizer que você não presta, que você não dá para nada, que isso, que aquilo. Presta atenção, você está fazendo a coisa errada, que tetete, e que papapá, para que isso, para que isso, para que isso, para que você precisa isso? Para que isso? Agora tudo seu é igreja. Tem mais vida. Quantos foram embora? Eu tive, não foi uma, duas, três, quatro pais e mães aqui que disseram assim: sério, eu preferia quando você estava na cachaça. Eu preferia quando você era um prostituto. Você está naquela igreja. Eu vivi muito isso aqui com muita gente. E infelizmente muitos cederam. Muitos líderes foram levantados, foram embora. O que você está fazendo aí ainda? Ainda tem uns cabecinha de piquenês, que quando encontra algum de vocês, ainda está lá. Diz assim, ó. E a última que eu não sabia, acho que eu já falei, mas vou falar de novo.
Porque eu não sabia que eu era onipotente. Que esse atributo é divino. Você ainda está lá? Estou. Porque o Manassés tem o poder de hipnotizar as pessoas. Uau, eu não sabia que eu era onipotente. Pinossés. É o Pinossés. Pinossés. Esses caras não é mole, não. Pinossés. Eu não sabia que eu tinha esse poder. Pastor, aí de hipnotizar pessoas. Ele hipnotiza. Você está popotizado. Eu tenho que tirar onda, velho. Quero que chegue. É por isso que eu falo. Eu tenho o poder de popotizar as pessoas. Divertido, né? Tem que se divertir. Hã? Ah, tá. Isso, exatamente. Fica lá atrás. E é um pé para sair, né? De certa forma. Olha. Aí Eliabe, o irmão mais velho, grande, forte, marombado, né? A Bíblia diz que quando Samuel viu o cara, ficou impressionado com a estatura, com a beleza do cara. Brinco aqui dizendo que era uma mistura do Schwarzenegger com Brad Pitt. Bíceps, tríceps, quadríceps, dorsal, ombro. Cara esculpido, malhado. É esse. Deus falou, não, meu filho. Você vê com os olhos humanos. Sabe como é que você vê muitas vezes? E olha que Samuel era espiritual, hein, gente? Você vê com exterior. Eu vejo o que está dentro, no mais profundo, que mesmo você espiritual não enxerga. Aí Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele. Pergunta, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? É isso que o diabo muitas vezes. Quem você pensa que é? Não vai acontecer. Olha para o irmão e diz assim: não desista do processo. Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio só para ver a batalha. Teve um filho do diabo, há muitos anos atrás, que encontrou um casal. Estão conosco, graças a Deus até hoje, não caíram na conversa. Conheciam esse falso pastor safado, sem vergonha. Eu tenho coragem de falar isso com ninguém. Oi, pastor, tudo bom? E dizia meu amigo: você ainda está na igreja do Manassés? Olha que caba safado. Tomou café comigo, caba de peia, pastor Boy. Dá para ir. Fez jura de amor. Cuidado, viu? Porque aquele ali, ó, gosta de uma bolinha de ouro. Gosta de... Eu não fiz nada. Falei, Senhor, tome de conta. Anos depois, eu não vou contar porque fica muito fácil você descobrir pela internet o que aconteceu com uma das filhas, com ele, no casamento. Porque na minha só intercedi. Deus tenha misericórdia. Basta salientar que uma das filhas tornou-se homossexual. Só isso. Cuidado com o que você fala, porque palavras são como pássaros, está certo? Cuidado. Bom, as palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul, que o mandou chamar. Rapaz, eu quero que você leia o 32, porque esse 32 me afogueia. Ele me afogueia. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Depois daquele ponto e vírgula, o que está escrito ali, meu filho? Não. Você leu como está lendo, sabe, na revista. O que está escrito ali? O teu servo. Olha para esse irmão que está do lado. Diz assim: você quer ser matador de gigante? Fique de pé. Você quer ser matador de gigante?
Quem quer ser matador de gigante? Distancia um pouquinho do irmão. Pode fazer com a pastora Maria, não tem problema não, pastor, pode fazer. Essa pode fazer, homem com mulher, sem problema nenhum. Só dá uma distânciazinha. Olha nos olhos do irmão, diz: quer ser matador de gigante? Miquel, você quer ser matador de gigante? Quer, Sarinha, ser matadora de gigante? Quer, Júnior? E aí, Rafinha, quer? Pastor Kleber? E aí? E aí, varão? Quer ser? Meninas querem ser? Bruno, quer ser matador de gigante? Tem certeza? Dá um passinho para trás assim. Faz assim, ó. Agora diga: eis-me aqui, para ser teu servo, um lavador de pés. Deus servirá e lutará com ele. Quando alguém vem falar comigo, a carne já está podre. Cuidado, viu? Quando você vier falar comigo agora, eu vou olhar para você e vou fazer assim. Você já está ligado, né? Você já está ligado. Eu vou fazer assim. Sim, pode falar. Você já... Aí Saul diz: você não tem condição de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Olhe para o seu irmão e diga assim: pare. Se pare foi tão fuleirinho. Sei que a fome está chegando, mas diz assim para o irmão: pare de se vitimizar. Toda vez que você se vitimiza, sabe qual foi a resposta de Davi para Saul? Não, Senhor. Estou resumindo, né? Bíblia versão Pinossés. Essa é boa, né? Quero uma figurinha, viu? Com meus olhos assim, não, eu assim. Vou popotizar você. Eu quero que chegue. Eu estou popotizando. Brincadeiras à parte, sabe? Não sei nem onde eu estava agora. Me perdi. Davi não se vitimiza. Ele diz: o teu servo, enquanto pastava, enquanto cuidava lá das ovelhas no pasto, veio um urso, veio um leão, veio um lobo, eu matei, eu peguei até o leão pela barba. Eu sou macho, eu tenho esse tamanho aqui, mas dentro de mim habita o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Eterno, e Ele é comigo, meu rei. Acho que Davi era baiano: meu rei, eu vou para a batalha. Rapaz, a ousadia do moleque foi tanta que sou eu, o Saul, dizendo: não, menino, olha o teu tamanho. Mas ele foi tão ousado, só disse: caramba, a fé dele contagiou e contaminou o coração de Saul no bom sentido, ao ponto dele pegar a armadura de um homem que não coube nele, porque botou capacete, botou tudo. Ele falou: não consigo andar com esse negócio, é muito maior que eu. Te contar a história das 5 pedrinhas dentro de um contexto judaico é tão complicado, né? E falar que também eram 5 gigantes, vamos ficar só no Golias por enquanto, sabe? E aí você conhece a história. Você conhece a história. Mas vale salientar que Davi vai para um ribeiro. Isso eu quero deixar bem claro. Davi vai para um ribeiro. Ele poderia ter ido para qualquer lugar, amém? Para qualquer local. Mas para onde ele vai? Para um ribeiro. O que é que ele vai fazer no ribeiro? Pegar 5 pedras. Alguém aqui já entrou no rio? Um rio que tenha pedras. Você já pegou um cheixo? Quem já pegou? Não é gostoso? Friinho. Tem ponta? É todo
Diz assim para o seu irmão: você tem que ser como aquele seixo. Você não pode cheirar a carne. Sabe por que aquelas pedras eram lisas, sem pontas? Alguém pode me dizer por quê? Por causa do trabalhar da água. De novo. Olha para o irmão e diz: deixa o Espírito trabalhar em você. Não vai sobrar absolutamente nada de carne. É só no Espírito. Você vai ser a imagem e semelhança de Deus. Um pequeno Cristo na terra. Você entende isso, cara? Uau! Rapaz, o cara era ousado. Quando apareceu o leão, foi atrás dele. Ele golpes. Tirei a ovelha da boca. Rapaz, olha para. O cara tirou a ovelha da boca. Eu sei que às vezes tem criatura que dá vontade de a gente desistir. Mas não desista. Porque ele não desistiu de você. É lógico, se a pessoa chegar e disser não quero mais, você não tem o que fazer. Mas enquanto disser eu quero, enquanto tiver batimento cardíaco, continue lá. Vai fazendo exercício. Checa o pulso. Enquanto tiver vida, vale a pena lutar. É fácil? Não, não é. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: pega a visão. Pai, Deus é extraordinário. Deus é extraordinário. No inglês, cavalheiro é gentleman, né? Gentleman. Olha para o seu irmão e diz assim: Deus é um gentleman. Alguns falam gentleman, né? É um cavalheiro. Ele não rouba nada de ninguém. Ele não tira nada de ninguém. Não deixe o diabo gerar na sua mente que Deus está doido para te matar ou te destruir. Negativo. Ele quer te levantar. E Ele quer te levantar. E Ele quer continuar te levantando. Sabe o que acontece? A quem Davi se apresenta? Para Saul, o rei. Quem era o rei? Representante. A quem Ana se apresenta? Eli. O representante? Aí olha o que diz. Vai lá. Vai correndo aí. Não, volta mais um pouquinho. Volta mais um pouquinho. Volta mais um pouquinho. Volta mais um. Isso, daí depois a gente lê o outro. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, ou diante daquilo que Davi expôs para o rei, Saul disse a Davi, na verdade no original é: e abençoou Saul a Davi. Isso é uma bênção. Você está entendendo? Tem gente que quer lutar com gigantes por conta própria. Está entendendo mesmo? Eu preciso ser mais claro. Você está indo com a bênção de quem? Lutar. Eu mesmo. Está entendendo? Não existe bajuladores no nosso meio. Existem pessoas de honra. Aí os desonrosos não aceitam. Aqueles que honram e jogam a pecha de bajuladores. Disse Saul a Davi: vá!
E que Adonai esteja com você. Que o Eterno esteja com você. Vou pular, tá? O 41, o filisteu, olha, junto com o escudeiro à frente, vinha e se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, fez pouco caso dele, disse Davi: por acaso sou eu um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha e darei a sua carne. De novo. Vamos lá. Olhe para o irmão e diga: o diabo só trabalha em você e em mim através da carne. Ele quer ver carne. O que o espírito imundo na vida de Golias via era carne. Porque o diabo não consegue enxergar através da luz imarcessível que é o Senhor. Para nós concluirmos, essa é a diferença. É quando você sai de um estágio de gatinho para ser um leão. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus, e os animais selvagens, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Meu Deus. Eu imagino a capetada toda em desespero, os anjos à frente de Davi mobilizados, um conversando com o outro, espada desembainhada, um olhando para Davi, o outro do outro lado, disse: vamos guardar ele, tá? Porque se ele falhar, né, e ele não ia falhar, é lógico que Deus já tinha determinado, a gente arranca a cabeça dessa desgraça, mas vamos esperar que ele se mova. Olhe para o seu irmão e diz assim: você tem que fazer aquilo que você foi destinado a fazer. Diga assim: não espere que outro faça. Não espere que outro conserte teu casamento. Não espere que outro conserte a tua mulher, teu marido. Não espere que outro conserte teus filhos. É você que tem que fazer. É lógico que nós podemos te ajudar, podemos como Saúl te abençoar, mas é você que tem que ir. É você que tem que pegar a pedra. É você que tem que colocar ela numa funda. É você que tem que levar a palavra. É você que tem que dar o decreto. O decreto sai da sua boca. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira. E eu quero aqui salientar, porque eu já ouvi gente, inclusive, dizer: eu tinha uma pedrinha. Tem vídeo na internet, meu amigo, é pior do que um tiro de 38 na testa. Os caras já fizeram testes. Tem um camarada que é bom nesse negócio. Quem já viu isso na internet? Meu amigo, atravessa facinho, uma chapinha fina, um cravo em madeira grossa, que você não imagina um crânio. Eu imagino o Gabriel, imagino ali o Miguel, imagino os anjos mobilizados, imagina aquela galera angelical ali, de só quando ele lançar, nós vamos potencializar essa pedra, vamos soprar com o sopro de Jeová. A bicha vai sair com força, mas a gente vai fazer questão. Só tinha um espaço entre o elmo e a cabeça do cara. É certeiro. Eu imagino os anjos fazendo cálculo geométrico. Tudo preciso. Mano, vamos ter esse curso, vento. Os anjos que controlam o vento, porque tem demônio que controla vento, tá? Quem sabia disso? De verdade, quem sabia? Sério? Olha para o irmão e diz assim: você está achando que aqueles ventos que tentou afundar o barco de Jesus era o quê? Fala para ele. O que é que Jesus manda fazer com o vento? Cessa!
Quem já ouviu falar de um instituto chamado Cobra Coral? Só? Vai na internet e pesquisa. Não dê muito crédito não ao diabo, mas ele pode sim. Ele pode mudar. Ele pode alterar. Se não vem ao caso, mas eu imagino os anjos ali, ó, vamos segurar aqui, tá? Não vem vento contrário, porque vai ser na testa. É lá o lugar. E aí, vocês sabem o resto da história. Amém? Mas não para por aí. Depois daquele dia em diante, todos nós sabemos que aquele menino foi levantado como rei. Segundo as escrituras, até hoje, foi o maior rei que Israel teve. Salomão, ou Salomão, ou Shlomo, no hebraico, diz que não houve rei com tanta sabedoria e riqueza como Salomão. Mas nenhum rei teve a graça que Davi teve. Só que tem um detalhe. Concluindo, olha para o seu irmão e diz assim: ser matador de gigante não é para qualquer um. Sabe por quê? Porque daquele dia em diante, o inferno se levantou. Eu estava ontem orando na madrugada. Me acordei cedo ontem, hoje. E no meu TSD, tomando banho, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar por várias coisas. Comecei a chorar porque eu vou deixar para dizer isso amanhã. Eu vou deixar para dizer isso amanhã. Eu vou deixar para dizer isso amanhã. Só basta você saber que tem lutas que você não vai ter que viver, que alguém já lutou por você. Não foi fácil. Tem dores que você não vai passar porque alguém já foi na frente passar essa dor por você. O irmão chegou para mim uma vez e disse: como é que o senhor aguenta tanta traição? Eu baixava minha cabeça às vezes, e hoje eu fico sorrindo. Alguém foi na sua frente, alguém foi com uma tiradeira. Só que tem um detalhe, amigo: quando você derruba um gigante, se prepare, porque virão mais 4. E não virão só mais 4, virão milhares. Porque até o último dia da vida de Davi, o diabo também não o deixou em paz. Porque muitas vezes Davi cheirava a carne. Basta salientar que quando Deus o ordenou para constituir um templo, Davi disse: eu vou fazer. Foi que Deus disse para ele: você não vai fazer. Sabe por que você não vai fazer, Davi? Suas mãos cheiram a sangue, a carne. Você foi muito carnal. Aquele ato teu com Betseba, a morte e a traição que você cometeu contra Urias, teu irmão. A família que você não cuidou. O filho que você deveria ter cuidado. Você não cuidou. Uma das maiores pregações que eu e minha esposa ouvimos até hoje, e aconselho a você a ouvir, sobre Absalom, ou Absalão no português. Absalom, Deus da minha paz. Davi viveu tanta guerra depois que ele matou aquele gigante, tanta guerra, que ele já não aguentava mais, que ele disse: vou levantar um filho, porque eu preciso de paz. E o que se tornou aquele filho? Tem coisas que machucam, que dói demais. Davi queria levantar aquele rapaz para que ele pudesse ser a paz dele. E tornou-se o pior inimigo que ele teve. Sabe por quê? Porque um dia ele resolveu matar um gigante.
Quando você decide matar gigantes, se prepare. Eles não vão ficar parados olhando para você. Eles vão se levantar com tudo para tentar destruir a sua vida de forma covarde, muitas vezes. O cara coloca o nome do menino para ele ser, sabe, um painel. Deus me dê paz. E o que é que Absalom torna-se? O pior inimigo. E segundo meu pai, pastor Eibe, diz que a pior mordida, e é verdade, é a mordida da ovelha, que você cria com tanto amor e carinho. Não existe nada pior para um pastor, ou para um pai, ou para uma mãe, do que criar filhos, levantar pessoas, tirá-las da lama, banhar-lhe, dar-lhe de comer, colocar um anel no dedo, no sentido literal, roupão, e você, quando vê a pessoa crescendo junto com você, olhar e não te reconheço como meu pastor. Ainda sair difamando muitas vezes mundo afora. E mais, dizer que você é o Pinossés. Dói, cara. Dói demais. Só que ser matador de gigante não é para muitos, é para poucos. No bom sentido, filho, vem cá. Pode bater aqui nessas costinhas. Mas bata com força. Mais força. E agora? Olha para o seu irmão e diz assim: alguém deu as costas para apanhar no teu lugar. Alguém deu as costas. Não seja ingrato. Vocês que são filhos, um pai e uma mãe vai dar a vida por vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma. Olhe para mim. Não é porque é você, vou usar você como exemplo. Sua mãe é Diná. Se o médico chegasse hoje e dissesse: sua filha está com todo o sangue contaminado, o sangue dela tem que ser passado para você, só ela é compatível, e se ela não fizer isso, você vai morrer. Cadê você, Diná? Você faria isso? Eu tenho certeza disso. Pode tirar todo o sangue, passe para ela. Olhe para o seu irmão e diga assim: na eternidade havia uma cobrança. Está lá em Colossenses 2, o escrito de dívida que era contra você e que constava de ordenanças, que me era e te era contrário. Ele nos acusava dia e noite diante de Deus. Apocalipse 12, para quem quer saber, tá? Mas segundo Colossenses 2 diz: mas Ele despojou todo o principado e potestade, anulando esse escrito de dívida, dando todo o sangue que Ele tinha naquela cruz, para fazer essa transfusão espiritual, para que hoje, olhe para mim, hoje, pela última vez, você tenha cheiro do Espírito, o cheiro do Abba. Amém. Deus te abençoe. Você tem o melhor sábado da sua vida. Vá na paz e até amanhã em nome de Jesus. Tá? Uma coisa que não é tão importante, mas é importante: dízimos e ofertas. Você pode vir aqui à frente, você pode colocar